Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Eu venho à tribuna para discutir especificamente o documento do Ministério da Fazenda que, dentre outras questões, orienta o governo do Estado do Rio de Janeiro a uma política de encerramento da oferta de ensino superior e de demissão de servidores da ativa. O Estado do Rio de Janeiro é ainda hoje, apesar da sua crise, o segundo estado mais rico da federação. É um estado também onde as suas desigualdades sociais aparecem de forma bastante clara ao longo das suas paisagens, onde muitas vezes a relação asfalto-morro ilustra, né, as desigualdades sociais brasileiras de forma bastante explícita. De um lado, setores, parcelas da cidade, da sociedade, que conseguem níveis de renda, acesso a serviços públicos ou privados, que se assemelham até a países da Europa. De outro, realidades sociais marcadas ainda pelas carências mais básicas: falta de saneamento, falta de coleta de esgoto, de limpeza, de água tratada, falta de acesso a uma educação pública de qualidade. Até recentemente, menos de 10% dos jovens brasileiros em idade entre 18 e 24 anos chegavam aos bancos universitários. A maioria estava fora da universidade, retratando esse modelo de sociedade desigual que a gente vive no Brasil. As universidades estaduais no nosso país, elas se inserem em contextos que vão desde políticas de desenvolvimento regional, não à toa que as universidades paulistas são as primeiras, até a necessidade de ampliação da política de acesso ao ensino superior por meio do poder público. Ensino superior público e gratuito. Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem 3 universidades, além de outras iniciativas de expansão do ensino superior estadual, é muito evidente a função social de cada uma dessas universidades. A UERJ, a nossa pioneira, a nossa universidade mais antiga, fundamental tanto na democratização do acesso ao ensino superior, quanto no impulsionamento de uma política mais efetiva de produção de ciência e tecnologia próprios do Estado do Rio de Janeiro. Não há possibilidade de se pensar um projeto de desenvolvimento minimamente soberano que não contenha uma política de investimento em ciência e tecnologia. Não há possibilidade de se pensar qualquer projeto de desenvolvimento de sociabilidade minimamente democrático, onde o acesso à educação, inclusive à educação superior, não seja um dos seus pilares estruturantes. A UENF, idealizada por Darcy Ribeiro, colocada em prática por Darcy Brizola, se instala estrategicamente no Norte Fluminense, região do Estado, outrora rica, mas sempre muito marcada por desigualdades e que vinha já há décadas num processo de esvaziamento econômico. A UENF finca ali uma política pública que traz para toda a região norte fluminense, alcançando parte do noroeste, essa dupla função de ampliação do acesso ao ensino superior e de produção de ciência e tecnologia numa realidade regionalmente marcada por uma série de particularidades. E, por fim,
de iniciativa mais recente, a UESO, localizada na zona oeste do estado do Rio de Janeiro, ainda um centro universitário, que ainda não tem sequer uma sede, batalha que a gente tem travado desde que chegou aqui nesse parlamento, responde a essas movimentações demográficas típicas do estado do Rio de Janeiro, onde a nossa capital tem uma imensidão se comparada ao resto de todo o estado e cujas boas partes das desigualdades do estado se refletem dentro da própria capital, sendo a Zona Oeste a região que mais cresce, e essa Zona Oeste profunda, Santa Cruz, Campo Grande, a região mais marcada pela desigualdade, pela pobreza e pela falta de equipamentos públicos que possam levar à garantia do acesso ao conhecimento, à garantia de acesso a bens culturais. Quando o Ministério da Fazenda coloca como orientação de diretriz para o enfrentamento da crise o fim da oferta do ensino superior no Estado, tendo como resultado dessa orientação, em última instância, a extinção dessas universidades, o que está se fazendo não é somente a reprodução mesquinha do discurso neoliberal mais rasteiro para o enfrentamento da nossa crise. Porque, na verdade, orientar a retirada do Estado do Rio de Janeiro da oferta do ensino superior não é só uma política econômica de corte de gastos. É uma reorientação do perfil do Estado. É uma reorientação sobre qual é o papel do Estado na sociedade do Rio de Janeiro. E é esse debate que a gente quer fazer. Primeiro porque, economicamente, é um equívoco. É um equívoco você extinguir espaços universitários que são fundamentais na formação da nossa população, na produção de conhecimento, na produção de quadros qualificados para se inserirem no mundo do trabalho, na formação de ciência e tecnologia. A UERJ, mesmo na crise gestada por esses governos do PMDB, continua sendo uma das melhores universidades do país, o mesmo valendo para a UENF. A UESO, prima pobre dessa relação, cumpre um papel social fundamental e luta para sobreviver a essa crise que o PMDB nos empurrou no Brasil e no Rio de Janeiro. Mas se o Estado do Rio de Janeiro se retira da oferta de educação superior, reduz em dezenas de milhares de vagas a sua política, a sua presença no ensino superior, o que vai ser feito? Vamos lembrar que a UERJ, pioneira no Brasil na adoção da política de cotas para a população negra, é duplamente fundamental na democratização do acesso ao ensino superior. Vamos lembrar da UENF mais uma vez, que se instala numa das regiões que vinha vivenciando uma grave decadência econômica, ajudando a ressignificar e reverter esse processo. Vamos lembrar dos esforços de estruturação da UESO para que a região mais pobre da cidade do Rio de Janeiro tenha acesso a uma política pública de acesso ao ensino superior. O que está em jogo com essa orientação do Ministério da Fazenda é o desmonte do mínimo no estado do Rio de Janeiro de política que perceba um projeto de sociedade onde a garantia dos direitos da população tenham lugar nesse projeto. O que está em jogo é o esvaziamento de qualquer possibilidade de políticas que pense um projeto de desenvolvimento que tenha caráter popular, que pense a soberania como forma de produzir conhecimento também que nos leve a enfrentar e superar as desigualdades. É inaceitável, é repugnante, é uma orientação
econômico-política que vai ter como resultado principal aprofundar as desigualdades sociais no estado do Rio de Janeiro e aprofundar o nosso processo de decadência, já aprofundado por esses anos de governo do PMDB, nos colocando ainda mais na rabeira nacional e internacional da produção de ciência e tecnologia, na produção de quadros preparados para gerir e para tocar o futuro desse país. Nosso repúdio. O governador e o secretário de Ciência e Tecnologia se manifestaram dizendo que são contrários a essa proposta. Lembramos que alguns meses atrás também tínhamos como resposta que o governador era contrário à privatização da SEDAI. Lembramos que o atual secretário de Ciência e Tecnologia, o ex-deputado Gustavo Tutuca, alguns meses atrás, estava aqui nessa Assembleia coletando assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito que tinha como único objetivo enfraquecer as universidades. Porque ele, enquanto gestor que ficou mais tempo à frente da pasta de Ciência e Tecnologia, sempre teve todos os mecanismos para auditar, para acompanhar a prestação de contas, para acompanhar qualquer processo de administração financeira que estivesse em curso em qualquer das universidades ou das instituições de ensino superior de ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro. Então, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de manifestar mais uma vez o meu repúdio a essa orientação e colocar para a comunidade universitária do estado do Rio de Janeiro, para toda a comunidade acadêmica, o nosso compromisso de enfrentar esse ataque, que, aliás, quando encontra na possibilidade do ex-reitor Ricardo Vieira Alves, ex-reitor da UERJ, ser indicado para a presidência da FAPERJ, quer dizer que há uma convergência de pensamentos entre aqueles que governam o Rio de Janeiro e aqueles que hoje estão no Ministério da Fazenda, de querer destruir a produção de ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro. Porque o ex-reitor Ricardo Vieira Alves saiu da Universidade do Estado do Rio de Janeiro pela porta dos fundos, incapaz de manter o diálogo com a comunidade universitária, incapaz de manter o diálogo democrático com essa casa, tendo que ser reiteradamente convocado para permanecer aqui, porque se recusava em representar a UERJ perante esse poder legislativo e trazer para cá as discussões, inclusive, sobre as necessidades daquela universidade para enfrentar esse período de crise. Concluindo, deputado. Então, nosso repúdio também a essa possibilidade do ex-reitor Ricardo Vieira Alves presidir a FAPERJ. Não vai contribuir com o enfrentamento da crise, não vai contribuir com a produção de ciência e tecnologia e vai aprofundar ainda mais as dificuldades que o estado do Rio de Janeiro vem enfrentando ao longo da sua gestão.